Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Esse é um vídeo que continua a série de vídeos aqui sobre gestão de projetos e produtos de IA. E aqui eu vou falar especificamente sobre avaliação de riscos nesse tipo de projeto. Eu sou o Igor Albert e nesse canal aqui a gente vai trazer cada vez mais conteúdos sobre gestão de projetos de IA. Então, se você tem interesse nesse assunto, inscreva-se, deixe o like nesse vídeo e deixe também seus comentários, porque tudo isso vai ser bastante importante de a gente entender o que vocês estão achando e de produzir mais conteúdos nesse sentido, beleza? Então vamos lá. A ideia aqui hoje é de a gente passear por alguns conceitos importantes e algumas ideias importantes quando a gente está falando de projetos e produtos de inteligência artificial. Assim como quaisquer projetos, a gente vai ter riscos e vai ter riscos inerentes ao projeto em si, mas a inteligência artificial traz uma complexidade a mais que a gente precisa avaliar. Então aqui a gente vai levantar algumas questões e discuti-las, né, para saber para vermos um pouco melhor sobre como considerar os riscos e por que considerar os riscos nos projetos de IA. Então vamos lá? Bem, algumas questões que se colocam para a gente. Primeiro, o risco de utilizar a inteligência artificial é sempre o mesmo, independentemente do contexto de aplicação? Então veja bem, se eu estou usando uma inteligência artificial que vai sugerir um texto, me ajudar a escrever um texto, ou se eu estou utilizando uma inteligência artificial que vai dar apoio à tomada de decisão sobre exames médicos, né, exames clínicos, e avaliar se um paciente tem uma determinada doença ou não. Ou ainda, se eu aplico uma inteligência artificial que de alguma forma vai ser utilizada no setor público para selecionar pessoas para alguma atividade, para algum cargo, para alguma vaga, né? Veja que cada uma dessas aplicações ela tem uma característica muito peculiar. Dessas três que eu mencionei, talvez a que mais tenha problemas, que a gente menos tenha que se preocupar, vai ser a de sugestão de texto, né? Porque um erro dessa inteligência artificial, ele não tem tanto impacto assim, quanto um erro, por exemplo, de uma escolha de uma vaga, de um cargo de setor público, né? Ainda, uma inteligência artificial que vai ser utilizada no contexto médico, ela também pode trazer graves consequências. Se eu erro uma decisão, né, uma predição, e sobretudo se essa inteligência artificial vai ser utilizada de forma independente de uma decisão humana. Então, isso aí também pode ser muito problemático. Então, veja que o contexto de aplicação de uma inteligência artificial, ele vai nos dizer qual o risco daquela atividade. Como avaliar o risco de projetos e produtos de inteligência artificial? Então, tem algum framework, tem alguma base que eu possa utilizar? Aqui nesse vídeo a gente não vai tratar especificamente dessa base, né? Mas eu trago alguns conceitos desse documento, que é um documento, um framework de gestão de riscos em inteligência artificial do governo dos Estados Unidos, tá? De um órgão que se chama NIST. Eu até vou citá-lo aqui caso você tenha interesse de dar uma olhada. Mas posteriormente também podemos trazer um pouco melhor sobre esse documento, sobre esse framework. Mas assim, existem algumas ideias que a gente precisa considerar de forma geral, né? E essas ideias a gente vai passar por aqui nesse vídeo. A gente precisa considerar o risco da inteligência artificial, porque a inteligência artificial muitas vezes está tomando decisões, está auxiliando na tomada de decisões, e tudo isso pode ser muito problemático dependendo desse contexto em que essas decisões vão ser tomadas, né? Um outro ponto: quais os impactos de erros do sistema no cenário de aplicação? Então, inteligência artificial, ela tem suas medidas. A gente até tem um vídeo aqui, vou deixar o link por aqui. Existem medidas que vão ditar, que vão dizer, nos indicar a qualidade de um sistema de inteligência artificial, né? Só que a inteligência artificial, ela não acerta 100% das vezes. E aí, qual o impacto dos erros, né? Qual o impacto, por exemplo, de um sistema de apoio à decisão médica, de ele avaliar um paciente que tem uma determinada doença e não identificar essa doença? Ou então de avaliar um paciente que não tem uma doença e apontar como se ele tivesse.
Então, esses erros, eles precisam ser considerados e precisa ser considerado o contexto de aplicação dessa inteligência artificial também, porque tudo isso vai nos ajudar a avaliar o risco daquela aplicação, beleza? Afinal, o que é risco? E aí eu vou trazer o conceito do documento que eu mencionei, que é o Artificial Intelligence Risk Management Framework do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Tá? No final eu deixo o link e você pode acessá-lo. Então, o que seria risco? É a medida composta da probabilidade de um evento ocorrer e a magnitude ou grau de impacto das consequências do respectivo evento. E ainda, os impactos ou consequências de sistemas de IA podem ser positivos, negativos ou ambos e podem resultar em oportunidades ou ameaças. Então, assim, a gente precisa avaliar tanto a probabilidade de um evento acontecer, como também o impacto desse evento, seja ele positivo ou negativo, né? Ah, tudo isso a gente precisa levar em conta para uma avaliação de risco de um sistema de inteligência artificial. Então, voltando à questão de um sistema de IA que dê suporte à tomada de decisão sobre exames clínicos de pacientes, né? O impacto de um erro ali pode ser muito grave, que eu posso medicar um paciente que não precisa ser medicado, ou então eu posso deixar de medicar um paciente que precisa ser medicado, né? Então, tudo isso eu preciso levar em conta, esses impactos que a IA traz. E é claro também que a IA ela traz impactos positivos. Talvez ela consiga, de uma forma mais precisa, sugerir, né, hipóteses, sugerir, por exemplo, que um paciente esteja com uma determinada doença que, a olho nos exames, o médico dificilmente veria. Então, assim, nesse tipo de cenário, por exemplo, o interessante é que o sistema de IA atue junto com o profissional para conseguir tomar aquela decisão ali, tá? Mas no contexto de gestão de riscos, o que que a gente precisa considerar? A gente precisa considerar a probabilidade de um evento ocorrer, por exemplo, a probabilidade de eu não identificar um paciente que esteja doente e não identificar essa doença, né? E qual que seria o impacto disso? Eu deixar de medicar aquele paciente e, eventualmente, ele ter complicações e, eventualmente, até falecer, né? Por conta dessa decisão equivocada. Então, tudo isso eu preciso colocar na mesa e avaliar muito bem antes de tomar uma decisão sobre implantar ou não um sistema de IA, beleza? Nós temos então que avaliar alguns aspectos que dizem respeito a generalidades do contexto de gestão de projetos. Então, um projeto de inteligência artificial, ele é um projeto, né? E a gente tem uma disciplina muito completa, que é a gestão de projetos, que vai nos dar indícios de como avaliar os riscos. Então, assim, como a gestão de projetos já está inserida nessa disciplina de gestão de projetos, a gente tem esses riscos que são genéricos, como, por exemplo, cronogramas apertados. Se eu tenho um cronograma muito condensado para desenvolver o projeto, eu posso não conseguir desenvolvê-lo bem. Quantidade de pessoas envolvidas no projeto. Então, se eu tenho necessidade de 50 pessoas para desenvolver esse projeto, só tenho 10, eu também tenho um complicador aí, um risco de não conseguir cumprir os objetivos, ou de qualidade ou de tempo. Mudança de escopo, que é algo que eventualmente acontece, né, nos projetos, os clientes eles mudam as perspectivas, mudam as necessidades e isso acaba impactando no projeto também. Então veja que isso aí são generalidades de qualquer tipo de projeto. Se você está construindo um prédio, ou se você está construindo um software tradicional, ou se você está construindo um sistema de inteligência artificial, esses riscos aqui eles estarão envolvidos sempre, tá? Mas além desses riscos, a gente tem ainda os riscos no contexto de sistemas de informação. Porque geralmente, em muitos casos, o que acontece é que esse sistema de inteligência artificial ele vai ser utilizado por um outro sistema e esse outro sistema vai interagir aí sim com o usuário, tá? Então, assim, geralmente o que acontece não é que eu desenvolvo um modelo de IA que vai ser utilizado diretamente por uma pessoa. O que acontece é que eu tenho esse modelo de inteligência artificial que vai ter uma camada de um sistema tradicional que tem sua interface, que tem suas características, e esse sistema então vai ser utilizado pelas pessoas. Então, esse complexo, né, de sistemas é um sistema de informação
e aí então a gente também vai ter riscos inerentes a esse tipo de atividade. Não especificamente de um sistema de inteligência artificial, mas de um sistema de informação de forma geral. Então, por exemplo, nos sistemas de informação, eu tenho que pensar em tempo de resposta, né? Qual é o tempo que eu espero para aquele sistema me dar uma resposta? Então, num sistema de IA, eu também vou precisar considerar esse tipo de informação. Capacidade de responder a muitas chamadas simultaneamente. Se eu tenho vários usuários utilizando aquele sistema ao mesmo tempo, eu vou dar conta de atendê-los, né? É outra questão que se coloca sobre a mesa quando se trata de sistemas de informação. Questões relacionadas à conectividade, eu preciso ter uma conexão a alguma rede de computadores, como que se dá essa conexão apresenta muitas falhas, essas questões também precisam ser levadas em conta. Mas veja que esses são riscos inerentes à atividade de desenvolver sistemas de informação. Ainda não são específicos da atividade de inteligência artificial. Mas então a gente precisa dar um passo além para pensar nos riscos inerentes à atividade de inteligência artificial. Então, mas estamos interessados em riscos específicos de projetos de IA, e aí a gente vai falar um pouco disso. Um ponto importante sobre o uso de inteligência artificial. Esforços de gerenciamento de risco devem considerar que os humanos podem assumir que sistemas de IA funcionam e funcionam bem em todos os cenários. Isso aqui é um ponto importante, por quê? Porque quando você entrega um sistema de informação de inteligência artificial, na verdade, na mão de um usuário, muitas vezes ele acredita que aquele sistema é quase um deus, né? Então, ele vai me dar respostas e ele vai funcionar bem em todos os casos de uso. Se eu tenho essa mentalidade, né, eu acabo caindo em alguns problemas, né? Como, por exemplo, se o meu sistema de IA ele funciona bem em alguns cenários e em outros ele falha mais, né? Eu tenho que deixar isso muito claro para o usuário, porque senão ele vai acreditar que ele vai funcionar bem em todos os cenários e tomar decisões equivocadas, né? Voltando lá para um exemplo de aplicação em tomada de decisão sobre exames clínicos. Em alguns exames eu posso ter um sistema que funcione muito bem e em outros ele vai errar mais do que o esperado, tá? Então, se o usuário não tiver acostumado com essa ideia, ele vai entender que o sistema funciona bem para qualquer cenário e ele pode tomar decisões muito equivocadas nesses casos em que o sistema costuma falhar. Então, levar isso aqui em conta é bem importante para a gente pensar nos riscos desse tipo de sistema. Então, alguns pontos a se considerar quando se trata de riscos em inteligência artificial. Primeiro, o cenário social em que o produto será implantado. Então, pense no seguinte: uma IA de sugestão de textos para um sistema interno de uma empresa, né, que ele vai sugerir alguns textos, alguns termos para um texto dentro de uma empresa, ele não tem muitos riscos. Se eu erro, eu deixo de escrever um texto que esteja correto. É claro que dependendo do contexto, esse texto pode gerar um impacto muito grande. Mas se for, por exemplo, um texto que apenas sirva para eu reportar uma tarefa para um superior, algo nesse sentido, é um risco muito pequeno de eu errar, né? O máximo que pode acontecer é o meu superior me mencionar, né, que eu estou errado e pedir correções e pronto, eu vou fazer as correções devidas. Agora, uma IA de reconhecimento facial de foragidos da justiça em via pública já é um buraco um pouco mais fundo. Por quê? Porque eu estou utilizando em via pública, né? Eu estou procurando foragidos. Então, se eu identifico uma pessoa que não é um foragido, e aí o meu sistema reconhece essa pessoa como um foragido, a polícia vai lá, faz uma abordagem, eventualmente prende essa pessoa e não é a pessoa que eu estava buscando, né? Então, veja, tem uma série de preocupações que eu preciso ter, porque acaba que esse sistema vai ter um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Então, já é um sistema em que eu tenho que me preocupar um pouco mais. Então, esse cenário social em que o sistema vai ser aplicado, ele é um ponto a se considerar quando eu estou falando de riscos de projetos de IA. Um outro ponto, custos de erros do sistema, sejam falsos positivos ou falsos negativos. Lembrando que os falsos positivos são aqueles casos de, por exemplo, eu identificar que um paciente tem uma determinada doença e ele não tem. É falso isso. E o falso negativo é eu dizer que um paciente não tem uma doença
e ele ter essa doença, tá? Então, esses são os impactos dos erros. Na IA de sugestão de textos, esses erros eles vão ser pouco problemáticos, né? E nesse caso aqui é até um pouco difícil eu falar de falso positivo e falso negativo. Talvez se essa IA me sugerisse um texto já completo, né? Por exemplo, se eu quisesse fazer um e-mail de agradecimento e mandasse, na verdade, um e-mail de solicitação. O impacto é pouco problemático, porque eu posso mandar uma correção e pronto, né? Eu mando um outro e-mail e pronto, resolvo aquele problema. Agora, no sistema de reconhecimento facial, aí sim, o que é o falso positivo? É eu identificar uma pessoa como foragida, vou lá, prendo essa pessoa, né? Tem todo um constrangimento e isso é falso. E aí o sistema tomou uma decisão errada. No caso de falso negativo, seria eu vejo, o sistema vê um foragido passando, não identifica, tá, como um foragido, e aí essa pessoa segue caminhando pela via pública de forma tranquila. Então, nesses dois cenários eu tenho um problema bastante grande, né? Porque em um eu não prendo quem eu deveria prender, e no outro eu prendo uma pessoa que não deveria ser presa. Então já tem um impacto social bastante relevante. Veja que quando eu estou falando de serviços públicos, de aplicação em setor público, em vias públicas, eu tenho que ter uma preocupação muito maior, porque eventualmente eu estou lidando com muita gente, tá? E lidar com o público requer uma atenção já especial, que eu tenho regras, eu tenho leis, eu tenho especificidades diferentes do sistema privado, dos sistemas e ambientes privados, tá? Então veja que os custos de erros do sistema também precisam ser levados em conta. Enviesamento, bias, né? Os dados de treinamento dão conta de representar o cenário de uso da IA. Por exemplo, num sistema de reconhecimento facial, se eu treino o meu sistema com pessoas adultas, brancas, né? Um dataset, por exemplo, dos Estados Unidos, de pessoas adultas e brancas, e for aplicar esse reconhecimento facial em uma escola brasileira, que eu tenho uma diversidade étnica maior, e em uma escola, por exemplo, né, em que eu tenho pessoas menores de idade, crianças, adolescentes, o contexto de treinamento e o de uso desse sistema são muito diversos. Então, se eu tenho um enviesamento para reconhecer pessoas brancas e adultas e for aplicar em um cenário de crianças com a diversidade étnica maior, eu vou ter problemas e preciso levar isso em conta nesse tipo de desenvolvimento. Reconhecimento facial em escolas. Etnias representadas no treino. Temos até casos, né, de sistemas de Big Techs, inclusive, que por não fazerem um treinamento considerando várias etnias, acabavam confundindo pessoas com animais. E isso é muito problemático. E eu preciso levar isso em conta no desenvolvimento de inteligência artificial de forma geral. Então, cuidar para que os dados que você usa para treinar, para avaliar seu modelo, são dados que de fato representam o cenário real. Especificidades do cenário real. O ideal, eu diria, né, é de você sempre iniciar a implementação de um projeto, sobretudo um projeto que seja em um cenário social complicado, que tenha maior risco, né? O ideal é de você iniciar a implementação com um projeto piloto, porque aí você consegue estar no cenário real, avaliar aquele sistema funcionando no ambiente em que ele precisa funcionar e aí sim tomar uma decisão sobre como sobre a operação dele, né? Se está fazendo sentido, você precisa ajustar algo, né? Ou se não está fazendo sentido aquele sistema daquela forma. Então, tudo isso é muito importante ser avaliado antes de colocar esse sistema em produção em um cenário real. Então, veja, por exemplo, o sistema que sugere textos para funcionários de uma empresa. É um sistema que talvez tenha um risco muito baixo, o erro a gente consegue consertar rapidamente, de forma fácil, mas o sistema que vai fazer a avaliação de exames clínicos de pacientes, aí sim, aí eu já tenho uma complexidade maior envolvida e aí nesse cenário eu diria que faz muito sentido começar com um projeto piloto, tá? A decisão, e com isso aqui eu finalizo esse vídeo, que é a decisão de encomendar ou implantar um sistema de IA deve ser baseada em uma avaliação contextual de características de confiabilidade,
e os relativos riscos, impactos, custos e benefícios e considerado por um amplo conjunto de partes interessadas. Então, assim, decidir implementar ou encomendar um sistema de IA, eu tenho que fazer uma avaliação muito completa da situação, do cenário em que vai ser utilizado, dos riscos, das métricas daquele modelo, para tomar uma decisão se está fazendo sentido ou não. Não é simplesmente desenvolver algo, colocar em produção e pronto, porque isso pode ser muito problemático. E aí eu volto até numa questão que é o seguinte: tem muito problema que a gente consegue resolver com sistemas de informação mais gerais e menos arriscados, eu diria, né? Então, utilizar IA tem que ser algo que realmente faça sentido, que realmente traga benefícios. Porque se a gente tem um cenário de muito risco, de muito problema, talvez a IA ela não se encaixe ali, tá? Então, era isso. Como referência, esse documento que eu mencionei, ele está disponível nesse link, eu vou deixar aqui na descrição também, caso você queira acessá-lo. Espero que esse vídeo tenha sido útil, espero que você tenha conseguido refletir um pouco melhor sobre essas questões de riscos em projetos de produtos de inteligência artificial e que esse conhecimento te ajude a tomar melhores decisões nas suas atividades. Se você gostou, deixa o like, inscreva-se para a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui. Muito obrigado por estar comigo mais uma vez, até logo e falou!